5h30 da tarde, de Nova York, eu sou Luciana Magalhães. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz em Brasília que a crise pode ser especialmente severa para os países emergentes. Segundo o presidente, o impacto sobre esses países pode ser injusto e ganhos que foram obtidos estão agora em risco. Eu converso com Sérgio Aratangi, gestor de renda variável para a América Latina da Larraín Vial Asset Management. Ele fala comigo do Chile. Sérgio, muito obrigada por sua entrevista. O Banco Central brasileiro hoje conseguiu reverter a queda do real com o anúncio de um programa de venda de contratos de swap cambial. Entre 8 e 20 de outubro, o BC já colocou quase 23 bilhões de dólares no mercado de câmbio com uma série de operações. Eu queria saber como é que o senhor avalia a resposta do Banco Central brasileiro à crise internacional. O Banco Central brasileiro foi muito ágil e muito rápido para responder às demandas do mercado. Ainda assim é um pouco preocupante porque a gente ainda não sabe quanto é suficiente para o que se necessita. O Banco Central flexibilizou as reservas bancárias, aumentou a oferta de crédito, conseguiu novas linhas. No entanto, o dólar continua pressionado. Para mover hoje o câmbio, o Banco Central teve que oferecer como 50 bilhões de dólares no mercado. Isso é uma quantidade enorme. De qualquer forma, está se movendo na direção correta. O Brasil, como outros países emergentes, sofre com o aumento da aversão ao risco. Até que ponto o temor de uma moratória na Argentina contamina a demanda por papéis brasileiros? Pois é, novamente a gente tem a ajuda nesse sentido, né? Não bastasse todo o movimento do mercado que já estava ocorrendo, a Argentina se mexe na direção contrária do que deveria ajudar. A região ainda é vista como um bloco por muita gente no Europa e Estados Unidos. Então, a Argentina, tendo esses movimentos, sem dúvida afeta os papéis de toda a região. O principal índice da Bolsa Brasileira, Sérgio, acumula no ano uma queda de quase 50%. Você acha que essa desvalorização abre oportunidades para grandes investidores? Vocês, por exemplo, estão ampliando as aplicações no Brasil? Olha, há oportunidade, sem dúvida. A questão é que a aversão ao risco continua muito grande. Então, o Brasil ainda é visto como um país de risco. Logo, essa oportunidade só vai ser efetiva no momento em que o apetite por risco no mundo aumente. Falando da sua carteira, de forma mais específica, você está investindo mais em Brasil, menos em Brasil? Nesse momento, a gente tem aumentado a participação do Brasil nas carteiras latino-americanas, em detrimento, basicamente, de México. E você pode me dizer que papéis são? Papéis de grandes empresas, Vale, Petrobras, outras? A gente não está muito otimista com os commodities, como acho que a maior parte do mundo, a gente não é muito diferente nisso, mas ainda assim Vale é uma ação que a gente considera que está muito barata. A gente tem tentado aumentar a nossa participação nos setores não transáveis, né? Porque a dinâmica interna da economia brasileira deve ser mantida por mais tempo. Então, setores, as grandes empresas em geral, estão muito mais vinculadas aos setores transáveis, né, os setores ligados aos commodities, e a gente não está buscando aumentar a nossa exposição aí. Queria terminar falando sobre juros. O Comitê de Política Monetária volta a se reunir no dia 29. De um lado, existe o risco de desaceleração econômica, de outro, o aumento dos custos dos importados. Na sua opinião, é ou não a hora do Banco Central parar de subir o juro? Entre a cruz e a espada, né? Não tem jeito. O fio da navalha é realmente muito pequenininho para o Banco Central nesse momento. As pressões inflacionárias continuam no Brasil. O dólar subindo desse jeito vai gerar pressões. Então, se o Banco Central afrouxa a política monetária nesse momento, corre o risco de aumentar essas pressões. Por outro lado, a escassez de crédito é muito grande. Nós acreditamos que há espaço para, pelo menos, não aumentar a taxa de juros como vinha aumentando nas últimas reuniões. Muito obrigada. Eu acabo de conversar com Sérgio Aratangi. Continue conosco, nós voltamos em 2 minutos. Até mais.